Fala pessoal, bom dia. Aqui quem fala é Matheus de Paiva, do podcast Código do Dinheiro. E o tema hoje, muito interessante, a pedido aí da minha audiência, é sobre o Drex. Né? Quem já ouviu falar do Drex? Drex é o real digital, né? Que está sendo gestado aí pelo Banco Central e algumas instituições financeiras. E aí, quem já ouviu falar sobre o Drex? Está ansioso pelo Drex? É coisa boa, é coisa ruim? Bom, vamos tentar avaliar isso hoje, tá joia? Bom, primeiro vamos explorar basicamente dois aspectos, né, duas propriedades do Drex. A que eles vão tentar vender pra gente, a propaganda, e aquela que é o cavalo de Troia que vai passar nisso aí. Bom, a propaganda que eles vão fazer é que o Drex vai trazer segurança para as transações. Por quê? Porque basicamente, como eles vão operar usando uma blockchain, que nada tem a ver com a blockchain do Bitcoin, porque o protocolo de consciência é outro, é uma rede centralizada, etc. Né? Bom, eu não vou entrar muito nessa questão técnica, porque na verdade esse podcast aqui é para ser bem básico, tá? Bem introdutório para vocês. Mas basicamente, ele vai poder rodar contrato inteligente, que assim, normalmente é uma boa coisa, né? O contrato inteligente, ele é executado quando algo no mundo real acontece, né? Você coloca as condições, você programa esse contrato para que quando tal coisa acontecer, ou mais de uma coisa acontecer, o contrato é celebrado, né? Isso vai trazer certa segurança realmente para os pagamentos, né? Tanto o comprador quanto o vendedor vão ficar mais tranquilos na hora de comprar, na hora de vender uma mercadoria, porque a chance de dar calote vai ficar muito baixa, né? Você vai ter que de alguma maneira hackear esse sistema de contrato inteligente, o que não é uma tarefa fácil de forma alguma, para poder dar o calote em alguém, tá? Então, isso vai reduzir muito o risco de você pagar por alguma coisa e não recebê-la, ou vendê-la e não receber vender e não receber o dinheiro. Então, de modo geral, o Banco Central e as instituições que estão participando, né, desse consórcio para elaborar o Drex e todo o seu ecossistema, eles vão entrar muito nessa propaganda e falar que por rodar numa blockchain e por ter compatibilidade com um contrato inteligente, isso vai aumentar a segurança das transações, o que não deixa de ser uma verdade. O problema é que eles não vão falar do outro conceito que vem embutido nisso tudo, que é a programabilidade do Drex, né? Vai passar a ser um dinheiro programável, e isso é um cavalo de Troia, tá? Isso é perigoso. Por quê? Porque permite ao seu emissor, que é o Banco Central, a criar condições sobre o dinheiro, tá? Como assim criar condições? Ele pode colocar restrições para o seu uso, por exemplo, e eu não estou entrando nem no mérito de monitoramento. Hoje é feito em larga escala das nossas transações. Claro que vai facilitar isso, que vai ficar tudo registrado na blockchain, desde o primeiro Drex até onde ele foi, qual carteira ele foi, etc. Mas o maior problema aqui é, por exemplo, o Banco Central colocar o seguinte, que o dinheiro tem uma validade, por exemplo. Vamos supor que a partir de um ano, o seu dinheiro começa a se desvalorizar 10% por ano. Então, você tinha R$100 e guardou durante um ano, a partir dali, ele vai começar a perder 10% do valor a cada ano que passar. Ele vai conseguir fazer essa programação no dinheiro, no Drex. Tá? Ele vai poder fazer, por exemplo, com que certas compras, certos estabelecimentos você não possa comprar. Por exemplo, se ele tiver um nível de informação a respeito da sua saúde e falar, não, você já está consumindo muita carne, aí ele pode travar os pagamentos em Drex para açougue, por exemplo. Entenderam? Assim, o limite passa a ser a criatividade do governante. E isso é extremamente perigoso, porque o governante, como a gente sabe, ele não trabalha em benefício da sociedade, ele trabalha em benefício próprio. Tá? Se ele agradou a sociedade alguma vez, foi porque precisava para poder se beneficiar mais depois. Então, assim, o principal do Drex que vocês precisam saber são essas duas propriedades. Ele é o real digital, tá?
ele de fato, por ser compatível com um contrato inteligente, vai ajudar muito a ter segurança nas transações. Só que por outro lado ele é programável. Isso é extremamente perigoso, porque vai saber lá o que está na cabeça do governo, vai saber lá como que ele vai querer programar, né? Inclusive ele não é difícil para o governo buscar na literatura econômica economistas que defendam, por exemplo, essa taxação do dinheiro que é poupado. Assim, vamos supor que o governo queira estimular a economia e ele, na cabeça dele, poupança é ruim. Ele põe uma punição aí pela poupança. A cada ano, por exemplo, 20% do seu dinheiro vai sumir da tua carteira. Olha aí, uma maneira, entre aspas, dele estimular você a gastar o seu dinheiro, né? Então, isso é que eu consegui pensar agora, fora outras tantas aplicações e restrições que ele pode implementar. Então, é como se o Banco Central tivesse agora um controle completo, praticamente, do seu dinheiro. Porque ele pode restringir onde você vai gastar, a velocidade, né? Se você vai poupar ou não vai poupar. Você não vai ter privacidade nenhuma, né? Porque enquanto existe um pseudonimimato na rede blockchain usada pelo Bitcoin, nessa aí não tem como ter nada, porque vai ser vinculado ao seu CPF, etc. É extremamente centralizado. Então, por exemplo, tudo vai depender do Banco Central para validar e para poder fazer a criação de novo DREX, né? O que é diferente na rede blockchain do Bitcoin, por exemplo, que é totalmente descentralizado entre nós e mineradores. Vai ficar muito fácil dele congelar fundos, né? Nossa, se ele já pode fazer todas essas coisas, se ele travar lá um saldo que você tem, fica muito mais fácil. Não sei como é que vai funcionar isso na prática, você vai ter que passar pelo judiciário, enfim. Mas isso é questão de detalhe operacional. Ele pode dificultar o acesso ao seu dinheiro a qualquer momento, né? Porque como vai ficar tudo dependendo desse sistema que é controlado pelo Banco Central, onde ele tem muito poder sobre o próprio sistema, ele pode impedir você de acessar seus fundos em qualquer momento, caso ele ache que você tem algum interesse divergente que não deveria ter, etc, né? Isso agora que... Então beleza. Os dois aspectos principais do DREX são esses, tá? Um bom, vamos dizer assim, entre aspas, e um ruim. O bom seria poder executar contrato inteligente e com isso aumentar a segurança das transações, porque aí o contrato só é celebrado quando as duas partes depositam o que é competência sua para o contrato ser celebrado. O comprador é o dinheiro e o vendedor é o bem. Enquanto isso aí não for colocado, o contrato não é celebrado. Então aumenta as transações. E o cavalo de Troia é a programabilidade, que é extremamente perigoso, ainda mais se o governante for criativo. Não dá nem pra gente tentar antecipar qual o nível de maldade tecnológica que pode vir contra o cidadão comum. Bom, posto isso, daí surge um terceiro elemento, talvez o principal de todos, que, bom, provavelmente se vocês entenderem o nível de tirania que está envolvido, vocês vão ficar sem dormir, e é normal que isso possa acontecer, que é o sistema de crédito social. Olha só, porque com o DREX fica muito, mas muito mais fácil você estabelecer um sistema de crédito social, tá? Bom, resumindo em poucas palavras, tá? O que é esse sistema? Que é um sistema até que está em funcionamento na China já faz alguns anos. É uma maneira do governo fazer engenharia social, ou seja, dele organizar a sociedade em torno daquilo que ele deseja, aumentar o controle das pessoas. Só que ele vai poder fazer isso de maneira indireta, tá? Parecendo que as pessoas são livres. E esse é o perigo. Esse é o perigo. As pessoas vão achar que são livres, mas na verdade elas estão sendo completamente controladas pelo governo, né? Como é que funciona basicamente esse sistema de crédito social? O governo vai estabelecer um monte de meta para cada pessoa, para cada família, né? Por exemplo, todo dia alguém tem que fazer um tweet pró-governo no X, por exemplo, né? Se você não fizer, você não ganha ponto. Se você fizer um tweet criticando o governo, você vai tomar penalização, você vai receber uma pontuação negativa e por aí vai, né?
Por exemplo, se você vai trabalhar de carro, você toma uma penalidade negativa. Se você vai de bicicleta ou de transporte público, você ganha uma pontuação positiva. Enfim, baseado nas coisas que estão na moda. Por exemplo, a ideologia ESG, sei lá, sabe? Ele pode simplesmente cagar a regra e te pontuar conforme você atende ou não essas regras. Tá? Isso aí tudo vai passar pelo legislativo, vai passar pelo judiciário, mas lembre, todo mundo está em prol deles, não está em prol da sociedade. Então, não duvide que isso vá ser levado a cabo. Tá? O que estava faltando é uma moeda compatível com esse tipo de estrutura. Tá? Então, bom, o que vai acontecer com isso? No final de um mês, por exemplo, eles vão apurar os seus pontos. Tal como é feito na China. Depois de um certo tempo eles apuram para poder verificar qual o seu nível nesse ranking de crédito social. Dependendo desse ranking, você vai poder ter acesso a alugar certas casas, vai ter certos bairros que você pode alugar casa, comprar casa, se você pode comprar uma casa ou não, seus filhos vão estar na escola boa ou não, você vai poder ganhar mais ou menos, enfim, tudo, as coisas boas até as coisas ruins vão ser associadas a um nível, um score, tá, de crédito. As pessoas com mais baixo score vão ser penalizadas, não vão poder comprar certas coisas, não vão poder acessar tais lugares, enfim, tá? Isso aí vai variar da criatividade do governante que está ali, tá bom? Então, agora o maior medo disso tudo é o seguinte: dependendo do seu score, o seu salário, né, ele vai ser atenuado ou amplificado. Aí que está a coisa. Bom, se ficar parecido como é na China, você pode ter uma pontuação de menos 1.000 ou até 1.000. Né? Então, por exemplo, se você teve uma pontuação de menos 600, por exemplo, fez tudo que o governo queria, né? O que vai acontecer? Vamos supor que você ganhe 10 mil reais. Na verdade, por esse sistema de crédito social, o seu salário vai comprar o equivalente ao salário que compra 4 mil reais. Além de te impedir de comprar várias coisas. Por exemplo, ele pode proibir você de acessar coisas... Porque ele vai ter o controle de tudo que você faz, né? O que você gosta de consumir, seu lazer, etc. Ele vai poder te penalizar para mudar o seu comportamento no próximo mês, te impedir, por exemplo, de frequentar os bares que você gosta de ouvir as músicas que você escuta no Spotify, sei lá. Porque aí ele vai tentando forçar você, indiretamente, a mudar os seus hábitos de consumo e portanto, seu comportamento, de modo que você vá se comportar de modo a agradá-lo, a atender aos requisitos que ele está estabelecendo. Esse é o perigo. E como não tem uma pessoa com uma arma mirada na sua cabeça falando faça tal coisa, muitas pessoas vão achar que tá tudo bem então. São só as regras do jogo. E vai aceitar essa tirania como algo democrático, algo, como é que eu posso dizer, algo razoável, né? Por exemplo, se ele sabe que você consome muita carne, gosta de carne, isso é fácil ele saber, não é difícil, porque ele vai acompanhar todas as suas transações, ele vai acompanhar seu GPS, onde você vai, onde você está, com quem você está, ele pode bloquear você de comprar carne, por exemplo, ou colocar uma cota de carne. Se você consome, por exemplo, 20 quilos de carne por mês, uma maneira de te retalhar, você mudar seu comportamento e começar a buscar um ranking melhor, mais pontuação nesse sistema de crédito social, seria ele colocar você limitado a 2 quilos de carne. Se você consome chocolate, gosta de doce, ele vai limitar isso também, o seu consumo, para você mudar o seu comportamento para atender ao que ele quer. Então, bom, algumas pessoas poderiam dizer o seguinte: mas isso é bom, vai ajudar as pessoas e tal. Gente, calma lá. Entendeu? O governo não está fazendo isso porque ele gosta de você e está preocupado com a sua saúde ou preocupado com o seu bem-estar. Ele está fazendo isso para se perpetuar no poder, para ter controle sobre nós. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Quem te ama é seu pai e sua mãe. O governo te usa. O governo te controla, né? Ou tenta te controlar. Então não vamos misturar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Não é porque ele está restringindo seu consumo de açúcar que ele faz isso aí pela sua saúde. A sua saúde acaba melhorando, mas por outra intenção. Tá? A intenção do governo é outra, não é melhorar a sua saúde. Ele só usou isso aí como uma isca para fazer você se submeter ao jugo, né, do governante. Então, pessoal, assim, em suma, é isso que vocês precisam refletir do Drex, né?
E é óbvio que o Drex vai ser implementado à medida em que tenta se abolir a moeda física. Porque se tiver moeda física ou mesmo outro tipo de... Porque a moeda física você consegue burlar isso aí, né? Você vai lá e paga a pessoa vai receber o dinheiro, não sabe das suas restrições que o governo pode ter implementado no seu Drex, né? Porque o dinheiro físico não é programável, né? Ou mesmo o Bitcoin. O Bitcoin a pessoa vai receber também a princípio e não tem como saber as coisas. Então, o governo vai tentar destruir o Bitcoin de alguma maneira, né? Não sei como que ele vai fazer isso. Provavelmente ele vai exigir que as pessoas declarem que tem Bitcoin e depois declara isso como crime, possuir Bitcoin. E fala que a pessoa tem até tal data para trocar os Bitcoins pelo Drex, por exemplo. E quem não trocar vai em cana. Algo assim, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Na década de 30. Por que não poderia acontecer hoje? No Brasil ou de novo nos Estados Unidos? Enfim. Porque isso não é uma tendência do Brasil. Todos os países estão trabalhando por uma moeda digital. Tá? Porque a ideia é usá-la como trampolim para uma moeda única a nível mundial, né? Mas isso aí já fica tema para outro podcast. Então, o que eu quero que vocês reflitam é isso. A questão da programabilidade, que é o cavalo de Troia. A questão do contrato inteligente, que é onde eles vão vender eles vão vender a ideia do Drex, né? Vão fazer a propaganda. E as portas que abre o Drex, né? Para o sistema de crédito social. E aí é o controle absoluto do nosso comportamento. Beleza? Qualquer coisa, deixa comentário aí que eu vou responder assim que for possível. Então tá, um abração, fiquem com Deus e até o próximo.